Salve, salve galera! Estamos aí com mais uma homeopatia matemática. Você já sabe, mas não custa lembrar, aquele momento em que a matemática entra no seu dia a dia. Então abre a porta e deixa ela entrar, tá? Uma questão da Banca CESP 2012 que fala o seguinte: uma empresa possui 658 servidores, 308 do sexo masculino e os outros 350 do sexo feminino. Numa reunião com a presença de todos os servidores, ninguém faltou, né? Porque é legal. Seriam formados grupos. Todos os grupos teriam a mesma quantidade de pessoas e cada grupo seria formado apenas com pessoas do mesmo sexo. Bem, então teria grupos de homens, grupos de mulheres, mas todos os grupinhos, independente do gênero, teriam sempre a mesma quantidade de integrantes. Nesse caso, para que você tenha a menor quantidade de grupos e se mantenham as mesmas condições anteriores, os servidores serão divididos em quantos grupos? Beleza. O mais importante nessa questão é entender que, apesar da palavra menor quantidade, que te remete a mínimo, isso é uma cilada, Bino, tudo bem? Porque isso aqui não é uma questão de MMC. Aqui é uma questão de MDC. Sim! E por que é MDC? Ele vai pegar os homens e as mulheres e vai dividi-los em grupos, vai fragmentá-los, vai redistribuí-los, tudo bem? Então a ideia de dividir, de divisibilidade, ela é a mais presente na questão. Agora, para formar a menor quantidade de grupos, esses grupos têm que ser muito grandes. Então esse menor quantidade de grupos, ele gera o máximo de integrantes por grupo, tá? Então entenda que é causa e efeito. Então não fiquem atentos apenas à palavrinha ou à ideia de máximo e mínimo para definir se é uma questão de MMC ou de MDC. MDC, a ideia realmente é de máximo divisor comum, mas o mais importante é a ideia de divisibilidade. Ela realmente tem que estar muito presente na questão. Okay? Então a gente vai pegar os homens e as mulheres, vamos dividi-los em grupos grandes, no maior tamanho possível. Por quê? Porque quanto maior o grupo, menos grupos eu formo. Imagina eu formar um grupo com cada pessoa, ou cada pessoa ser um grupo. Vou ter 658 grupos. Agora, se eu formar grupos grandes, eu formo menos grupos, atendendo aqui a esse pedido especial do enunciado. Beleza? O MDC entre 308 e 350, a gente começa dividindo todo mundo, né? MDC você sabe, tem que dividir todo mundo pelo mesmo fator primo. Então vai todo mundo por 2, já que todo mundo é par. Vai ficar aqui 154, aqui 175. O 2 não vai mais, porque só o 154 é par. Mas ambos vão por... agora vão ambos por... olha aí, 350 por 2. Olha, por 3 só vai o segundo, não vai o primeiro. Não, nenhum dos dois vai por 3. Infelizmente, nenhum dos dois vai por 3. Por 7, ambos vão por 7, tá? Por 5 só vai o segundo. Então, cuidado aqui, porque ele não pode desistir tão cedo. Se for por 7, 154 por 7 vai dar 22. E 175 por 7 vai dar 25. Tudo bem? E aí acabou aqui, porque o 22 é divisível por 2, por 11 e por 1. E o 25 por 1, por 5 e por 25. Eles não têm nenhum divisor comum além do próprio 1. Encerrou a conta, o MDC vai ser 14. E o que a gente tem que interpretar agora? Os 308 homens vão virar 14 grupos de 22 homens. Cuidado. Como ele fala que quer formar grupos com pessoas do mesmo sexo e todos com a mesma quantidade de pessoas, toma cuidado, porque aqui a interpretação é o contrário. Então a gente vai ter 22 grupos de 14 homens e com as mulheres eu vou formar 25 grupos com 14 mulheres. Observe que eu vou ter mais grupos de mulheres do que de homens, isso era óbvio, afinal de contas tem mais mulher do que homem, mas o mais importante é entender que nessa questão a interpretação ela é diferente, tá? Cada questão de MDC tem a sua interpretação de acordo com o texto. Lembrem que no cálculo do MDC, após ele ser definido, qualquer um desses 3 valores pode te ajudar a gabaritar a questão, dependendo da interpretação da questão, obviamente, tudo bem? Então, como eu tenho que ter grupos do mesmo gênero e todos com a mesma quantidade de pessoas, independente do gênero, eu não posso pensar que são 14 grupos de 22 homens e 14 grupos de 25 mulheres, porque vai ter mais mulher do que homem por grupo. Eu tenho que pensar o contrário, que são 22 grupos de 14 homens, todos com 14 pessoas, 14 homens, e 25 grupos com 14 mulheres, obviamente chegando ao mesmo número de pessoas por grupo. Beleza? Ele quer saber então em quantos grupos serão divididos os servidores, é só somar isso aqui e pensar em 47 grupinhos podendo gabaritar ali na nossa alternativa aí de Eleanor Rigby, uma musiquinha tão bonitinha dos Beatles que eu tocaria aqui no nosso plano de fundo se o YouTube não me bloqueasse, beleza? Tranquilo? Espero que tenham gostado dessa resolução e o mais importante, estejam atentos à ideia de MDC,
que é realmente a parte mais importante, beleza? Se você gostou, deixa o seu like, me segue aí no nosso canal do YouTube, onde vai ter muita matéria legal, muito conteúdo bacana, muita live, muita resolução de questão, tudo isso para te ajudar nessa tua caminhada aí rumo à sua aprovação. Afinal de contas, aqui a matemática é central. Beleza? Bons estudos, foco total e até a próxima.